Glória a Deus. Queridos, nesse mesmo espírito de adoração, eu queria que você fechasse seus olhos. Deus não tem problema com a nossa espiritualidade. Nós não estamos na igreja para nos tornarmos mais espirituais, mas para nos tornarmos menos humanos. No sentido de que o Senhor pode pegar o meu coração, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, meus desejos, meus sonhos, e eu apresentar a Ele diante da Tua glória, diante do Teu poder, da Tua majestade, do Teu nome, e deixá-lo com que Ele venha e fale, e Ele faça, e Ele cuide de cada um de nós como um Abba, como Pai. Jesus nunca foi abandonado pelo Pai. Como Deus teve que tirar as mãos sobre Ele, e Ele pergunta: Pai, por que me abandonaste? O Pai nunca abandonou Ele, mas como Deus, Ele ali era um sacrifício, Ele tinha que cumprir algo. Tem coisas que nós temos que cumprir, mas Deus nunca vai nos abandonar como Pai, e Ele nunca vai deixar de ser o nosso Deus. E poucas pessoas conhecem a Deus como Pai, conhecem Ele como religião, conhecem Ele como Bíblia, conhecem Ele como Deus, mas não conhecem a Ele como Pai. E eu queria que você se relacionasse com o Pai nessa manhã. Eu queria que você declarasse palavras Ele do teu coração. Eu queria que você colocasse palavras na tua boca que estão dentro de você, que você só pode falar para Ele, dos teus medos, dos teus sentimentos, dos teus sonhos, dos teus desejos, porque Deus tem uma palavra profética para cada um de nós. Deus tem uma vida abundante para cada um de nós. A Bíblia não está escrita para nós lermos, ela está escrita para nós vivermos. Então hoje nós somos uma Bíblia aberta sobre Itabuna, sobre este bairro, sobre este estado, sobre esta nação e sobre as nações da terra, do qual Deus se move entre nós e através de nós e por meio de nós. E o seu Espírito, ele tem liberdade para agir. Ele nos convence, Ele testifica, Ele traz as revelações dos céus, para que a vontade do céu se manifeste na terra. Então nessa manhã começa a abrir a sua boca e falar palavras para Deus, palavras de cuidado, palavras de amor, palavras de cura. Mostra para Deus. Isaías mostrou a sua boca: eu que habito no meio de um povo de impuros lábios e tem lábios impuros. O anjo desceu e com uma tenaz ele tocou na boca de Isaías. Aonde Deus pode tocar em você nessa manhã? O que você precisa de Deus? O que você quer reconhecer em Deus? O que Deus precisa transformar em você, para você ser mais dele, para você andar em níveis mais fundos, para você andar em águas que só se passam a nado, para você fluir no Espírito de Deus, para que o teu futuro esteja conectado com o propósito eterno de Deus para a tua vida, para que a tua casa seja edificada, um lar da casa de Deus, para que todo o teu ser se torne uma casa de Deus. Espírito de Deus, vem nessa manhã sobre este lugar, Senhor. Toque-nos, os presentes e os que estão assistindo, e os que assistirão. Espírito Santo, toca, Senhor, nessa manhã sobre esta cidade, sobre este estado, sobre a nossa nação. Pedimos o teu favor nessa manhã, Pai, tua misericórdia, a tua graça, a tua proteção divina. Pedimos, Senhor, que os pedidos de orações que têm subido ao trono da graça sejam agora, Pai, contemplados por Ti. Nós sabemos que o mundo passa por transformações e nós sabemos que é o Senhor, mas como igreja do Senhor, nós clamamos nessa manhã para que milagres aconteçam nos hospitais, para que milagres aconteçam, Senhor, nas famílias, para que milagres aconteçam, Senhor, nos casamentos, para que milagres aconteçam, Senhor, nas vidas, para que milagres aconteçam, Senhor, na tua igreja, Pai, nas cidades, Senhor, nos poderes executivo, legislativo, judiciário, Pai, e os demais, para que milagres, Senhor, se manifeste nesse tempo, na autoridade do nome de Jesus. Vem com teu poder, Senhor, vem com a tua glória. Seja feita nesse dia, Pai, assim na terra como nos céus, ao modelo entronizado dos céus, do qual o Senhor concluiu toda a boa obra que o Pai te destes a fazer. E nós entramos, Senhor, agora na tua presença,
nos lugares celestiais. E proclamamos, Senhor, e decretamos que essas palavras que já estão produzidas, que essa obra que está produzida, que essa vontade que é boa, perfeita e agradável que estão nos céus, se manifeste nas nossas vidas, na nossa casa, nos nossos casamentos, nos nossos filhos, na nossa saúde, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso ministério, neste estado, nessa nação, sobre as igrejas do Senhor na terra, sobre as famílias da terra, sobre os enfermos, drogados, Senhor, sobre quem necessita nessa hora de um socorro urgente do Senhor. Declaramos, Senhor, decreto de paz, de justiça, Senhor, sobre as cidades. Declaramos decretos de saúde, de cura, de libertação, de provisão divina, Senhor. Envia anjos nessa hora, Pai, e manifesta teu poder, a tua graça no nome de Yeshua. No nome de Yeshua, o Hamashia. No nome de Jesus Cristo. É nesse nome que tomamos agora, Pai, a autoridade. E é nesse nome, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Que o Senhor venha tocar em nós. Que o Senhor venha nos curar, nos transformar, nos edificar. Que o Senhor venha mudar a nossa mente através desse culto, para entendermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, você pode depositar nessa hora ali no gasofilácio. Amém? Podem sentar, queridos. Graça e a paz a todos. Estou vendo aqui umas carinhas diferentes. Sejam bem-vindas. Amém? O Senhor abençoe e multiplique graça sobre vocês. Cabelinha está aí. Gel está aí conosco hoje. Muito bom tê-lo aqui, Gel. Nossos avisos rapidamente para a semana. Amanhã, meio-dia, nós teremos a nossa oração do meio-dia. Amém? Quarta-feira teremos o nosso culto. Quarta-feira nós procuraremos iniciar o culto às 7 horas, porque agora 21 tem que estar todo mundo em casa. Reforço aqui a necessidade de nós mantermos nesse momento o isolamento social, os cuidados com a higiene, o cuidado com o próximo e com a tua casa. Nós não estamos num tempo de brincar mais, queridos, o negócio está bastante complicado, tá? Então, vamos ter cuidado. Então, quarta-feira nosso culto, 7 horas. Você, mesmo que você chegue um pouquinho mais atrasado, você já vem 8h20 no máximo, nós estaremos encerrando. Sábado nós teremos rede de casais. Sábado. Espera aí, o que tem sábado? Ah, tá tranquilo, né? E domingo nós teremos a nossa consagração do dia todo. Nós estaremos aqui a partir das 10 da manhã. Você já estará em jejum e nós iremos até às 18. Amém? Como foi, nós teremos 12 jejuns para 12 meses do ano, foi a palavra do apóstolo antes do falecimento dele, e nós estaremos cumprindo isso nesses 12 meses. Então, dia 28 agora, todo o MGC, Itabuna, Rio, Estância Velha, Cabo Frio, Nova Iguaçu e Piedade, estarão unidos em oração e jejum durante o dia todo. Essa semana em especial, o Colégio Apostólico Brasileiro, junto com o Colégio Apostólico da América Latina, eles estão levantando um clamor e jejum durante a semana toda, do dia 21 ao dia 28. Sendo que os 3 dias principais serão 26, 27 e 28, sexta, sábado e domingo. Para que nós estejamos orando e clamando ao Senhor, pedindo misericórdia e a ação de Deus sobre esse tempo. Então, você que puder, né, eu não vou te conclamar a obrigatoriedade, domingo para o MGC é obrigatório, amém? Mas você que puder, corte aí uma refeição, 2 durante a semana toda, e sexta, sábado, domingo estejam ligados e clamando ao Senhor, e domingo nós estaremos aqui fazendo decretos no nome de Jesus, amém? Então, dados os nossos avisos, vamos à palavra do Senhor nessa manhã. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17.
versículo 8. Amém? 1 Reis 17, a palavra do Senhor diz assim: então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos. O Senhor está falando com Elias, o profeta. Apronta-te e vai viver em Serapta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Serapta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe solicitou: traze-me, por favor, uma vasilha de água. Uma vasilha com um pouco de água, para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor, teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Portanto, assim diz Yahvé, versículo 13, de 1 Reis 17. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, não temas, faça como te disse, faça como disseste, mas primeiro, faz para mim um pequeno e traz aqui, depois fará para ti e para teu filho. Portanto, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra de Elias, que a palavra de Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, jamais faltou azeite puro na botija, contudo em conformidade à palavra de Yahvé, do Senhor, que ele transmitira por meio de Elias. Amém? Por enquanto até aqui. Queridos, nós estamos diante de um contexto profético, e eu creio que essa palavra ela tem um paralelismo muito grande para esse tempo. Aqui de uma forma muito simples, sem eu ainda introduzir algumas questões, a gente vê uma viúva, e uma viúva naquele tempo era uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa que não tinha verba, uma pessoa que não tinha sustento, uma pessoa que estava fadada a perder até o seu filho para a escravidão. E um outro contexto nesse caso é que ela tinha um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. E a visão de mundo daquela mulher estava restrita, que ela ia comer aquele pouquinho, beber misturar aquele azeite naquela farinha para fazer o pão asmo, e depois ela ia comer, e depois daquilo ia acabar tudo. Por isso que ela fala que vou comer eu, meu filho, e depois nós vamos morrer. E Elias ainda pede para ela fazer primeiro para ele, num contexto, a primeira coisa que Elias pede é água, a segunda é um pouco de pão. Mas se você entender o contexto desse tempo, não chovia, porque Elias havia dado uma palavra ao rei Acabe, mediante ao Senhor, que o Senhor havia mandado que não iria chover por 3 anos. Então, imagina esse cenário. Imagina esse cenário.
fome, seca ao extremo, uma pessoa pobre, à margem da sociedade, sem condições e com a expectativa de morrer. Pasmem vocês, eu conheço gente que está nesse tempo, mesmo tendo condições, com a expectativa que o mundo está acabando. A vida acabou, o Covid está acabando com tudo e assim por diante. Qual a esperança dentro de um contexto Covid? Qual a esperança dentro de um contexto de fome? Qual a esperança dentro de um contexto de pobreza? Qual a esperança sem uma visão de futuro? Será que os jovens já estão pensando, não vou ser mais nada, porque daqui a pouco o mundo acaba e daqui a pouco o mundo está tudo de cabeça para baixo? Será que vocês estão pensando assim? E estão paralisados? Será que os mais velhos já estão assim, mais velhos já tem uma coisa do luto antecipado, porque a vida vai ficando mais... Quanto mais idoso você fica, menos você produz, quanto menos você produz, mais perto da morte você acha que você está. E a sua mente trabalha assim. Será que as famílias de hoje, que estão perdendo emprego, que estão perdendo empresas, que estão tendo dificuldades, como é que elas estão? O que eu preciso para vencer num tempo desse? E nessa manhã eu quero mostrar para vocês, através da palavra do Senhor, a importância de uma palavra profética. Nós somos um ministério apostólico e profético. Mas ser ministério apostólico e profético não está escrito nas deliberações da igreja, nos CNPJ da igreja, no manual de conduta da igreja, na fala da igreja. Não, ser apostólico e profético é você entender os tempos e os modos operantes de Deus e você entender que a sua vida, ela não está desconectada dos céus. Portanto, nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando. Mas a única forma de voltar para o céu é trazendo o céu à terra. E foi para isso que Jesus se manifestou. Para que eu e você hoje pudéssemos ser lavados e remidos pelo sangue de Jesus e pudéssemos ter acesso novamente ao trono da graça, através do seu sangue, através da sua aliança. Apocalipse diz que eles venceram pelo seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos vencer pelo sangue de Jesus e pelo testemunho, pelo aquilo que vivemos, fazemos e nos tornamos a cada dia. Mas eu e você precisamos ter uma palavra profética. Nós precisamos ter uma mente profética. Nós precisamos ter uma vida profética. Tudo que eu e você viermos a fazer tem que estar apontando para o que Deus está fazendo em nossas vidas, ou concordando pelo menos com Ele. E aí nós, para agradarmos a Deus, nós tentamos, o tempo todo nos tornarmos mais espirituais. Queridos, o que não nos deixa ser espiritual é a nossa mente. O mundo de hoje é um mundo da mente. Então, a primeira coisa que nós temos que passar a entender é como o mundo de hoje, ele está no seu movimento espiritual. E o movimento espiritual desse tempo é a mente. Por isso você está vendo aí PNL, coach, ciências da mente, neurociência aplicada, e aí você vê, fundamentação de doutrinas, fundamentação de esquerdismo, você vê, tudo é fundamentação, tudo é palavra, tudo é escrita, tudo é texto, tudo é livro. Por quê? Porque nós estamos num tempo da mente. Você olha, você vai assistir a televisão, é impressionante. Cada uma tem um posicionamento agora, não existe mais um jornalismo neutro. A Globo, na sua posição de acabar com o governo, ela só fala mal do governo. A quantidade de malícia e de maldade é impressionante. Aqui nem está lá, nem está cá, ela bate e assopra. E a que está defendendo com todo o viés. E o mundo está assim, nessa ambiguidade, nesse contraditório. Só que Deus não muda por causa do mundo. A palavra de Deus não mudou por causa do mundo. E ela não muda por causa do mundo, e nem por causa de nós, e nem por causa das nossas dificuldades. A palavra de Deus continua sendo a mesma, o nosso fundamento.
Então o que tem que fundamentar a minha e a sua vida é a palavra de Deus, e toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Logo, toda palavra de Deus, ela é profética. Amém? Aí eu pergunto para você, qual a palavra profética que você tem carregado? Só para você. Então vamos entender o tempo profético que Elias estava profetizando. Olha aí na sua Bíblia o versículo 1 desse texto. E Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem me prostro, a quem eu sirvo, a quem eu ando prostrado, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Olha que interessante, o profeta de Deus, em Gileade, está declarando ao rei o que o Senhor está trazendo para aquele tempo. Então a primeira questão que eu vejo, toda a palavra profética atende a um tempo. Se você não entender o tempo e os modos operantes do Espírito de Deus, você está só na religião. Você está navegando na maionese muitas vezes, mas não está em Deus. E é interessante que Elias fala, a palavra que só vai chover agora mediante a minha palavra. Por quê? Porque uma palavra profética, ela tem poder do quanto ela se cumpre, e não de quem está falando. Quando é que um profeta como Elias, por que que o rei tinha medo de Elias? Por que que Israel tinha medo de Elias? Porque o que ele falava se cumpria. A medida de um profeta não é do quanto ele fala, mas é do quanto que ele fala se cumpre. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidamente. Eu não estou dizendo que estamos, mas já há quem defenda, e aí, se a Bíblia fala dos princípios das dores, já ouviu falar sobre isso? Rumores de guerra, peste, fome, enfermidades. Isso foi profetizado. Está parecendo com o nosso tempo? Só para ilustrar. Não estou dizendo que ainda é, mas, porque Jesus mesmo disse, quando você vê essas coisas, isso ainda não é, mas, Maranata, Jesus está preparando a sua volta. Depois da palavra de Yahvé, veio Elias ordenando, retira-te daqui, vá para o leste e refugia-te no ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho do Querite, a leste do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne no pôr do sol, e ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre. A vida do profeta também não é fácil, não. Andar debaixo de uma palavra profética não é fácil. Deus tem um senso de humor, às vezes, complicado. Manda o profeta profetizar seca e manda o profeta para onde? Para a beira do rio. Porque a gente quer viver a palavra profética no tempo Covid, na nossa casa, no nosso casamento, no nosso trabalho, mas a gente quer que Deus faça e a gente não faça parte. Então deixa eu te dizer uma coisa muito real. Para você viver a palavra profética, você vai ter que fazer tudo conforme, ou seja, em conformidade, na forma que a palavra diz. E se a palavra dizia que haveria seca, vai ter o quê? E você vai ter que viver a palavra no tempo de seca. Mas o que Deus fez? Deus alimentou ele, e Deus deixou com que ele bebesse a água do ribeiro. Acabado isso, Deus fala, agora sai e vai para casa, vai lá para Serapta. Você vai encontrar uma viúva na entrada da cidade. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. O cenário mudou, melhorou ou piorou?
Mudou, não mudou? Saiu da beira do rio, foi para casa, mas melhorou o cenário. Quem tem uma palavra profética, ele não está preocupado com o cenário, com o pano de fundo. Sabe por quê? Porque a palavra profética, ela só se cumpre quando eu mantenho a minha fé até o final. Então você não vai saber enquanto você não realizar. Enquanto isso, eu arregaço as mangas e vivo. Eu luto, eu busco, eu aprendo. Eu começo a identificar o que precisa ser mudado e começo a transformar. Se eu não tenho conhecimento, eu busco. E aí começo a manifestar. Porque quando me faltar, você fica tranquilo, Deus vai mandar o corvo. Ou Deus vai mandar a viúva, mas Deus vai mandar alguém. Deus vai trazer um bocado, uma primícia, uma semente. E dessa semente, Ele vai te dar o sustento. Seja ele no emocional, seja ele no espiritual, seja ele no corpo, no material. Nós precisamos entender, queridos, nós falamos que confiamos num Deus, e Paulo diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará também com ele todas as coisas? Então a pessoa mais interessada em abençoar a tua vida é quem? É Deus. Aí se você me perguntar, então por que eu não vivo todas as bênçãos? Porque o problema está na nossa humanidade. E a nossa humanidade, ela tem uma visão restrita, como tinha essa viúva. Qual era a visão da viúva? Vou comer o restinho que tem, os dias são maus e eu vou o quê? Morrer. Você tem feito planos para o teu futuro? Ou você está naquela indagação assim, e vai ter futuro? Você tem feito planos para o teu relacionamento? Para os teus filhos? Para os teus negócios? Para o teu dinheiro? Para a tua vida espiritual? Para o teu ministério, seu chamado em Deus? Vou brincar igual um pastor falou assim, Jesus podia voltar logo, né? Ficaria mais fácil. Só que ninguém sabe nem o dia nem a hora, e nem o próprio filho o sabe. Mas nós sabemos que existe uma palavra proclamada. Olha o que o Senhor fala em Lucas 17, capítulo 1. Abre aí, por favor, a sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Dezessete, 1. É 1 ou 11, peraí. Só um segundinho, gente, que eu acho que eu anotei errado. Perdão, Lucas 1,17. Eu inverti. Zacarias está recebendo a informação acerca do nascimento de João Batista. Então nós estamos falando de algo profético. João Batista, ele veio preparar o caminho para quem? Para o Senhor. E agora olha que interessante. Então, João Batista, ele vinha num tempo preparando o caminho para um outro tempo. Até o dia que João Batista pregava, era um tempo.
Quando João Batista parou de pregar e Jesus se manifestou em carne e o Espírito desceu sobre ele, abriu-se um novo tempo, que até então João disse: agora é chegado o reino dos céus. Então toda palavra profética, ela cumpre um tempo. E aqui olha que interessante no versículo 17: ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando o povo preparado para o Senhor. Haverá um tempo do profético de Elias novamente se manifestando, não mais em Elias, mas através do Espírito que agora habita em nós, por meio de Jesus. E aqui é muito interessante porque ele determina, e o mesmo Espírito no poder de Ele, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria do justo. Esse é o tempo. A palavra profética nesse tempo é para a obediência, é para retornarmos. Você vê que Deus nos colocou dentro das nossas casas. Deus enviou Elias para dentro de uma casa. A gente às vezes está bem na igreja, a gente às vezes está bem no trabalho, mas como é que nós estamos em casa? E como é que nós estamos em casa? Sabe por quê, queridos? Porque é o tempo que nós vamos parar de orar. Não porque nós vamos parar, mas parar de orar por coisas. Mas temos que entender que somos nós que temos que agora meter a mão no arado e tratar daquelas coisas. E esse crescimento não é fácil. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de escassez. Não era esse o tempo? Não falei que dava para fazer um paralelo entre os tempos? Um tempo de escassez. O que nós temos nesse tempo? Medo, escassez e prenúncio de morte. Cara, já se ligou que você pode morrer esse tempo? A morte nunca foi tão assim, palpável, tão real, né? Se eu pegar Covid eu posso morrer. Então a morte nunca foi tão palpada, tão clara, tão nítida na nossa vida. Mas é interessante, o Covid mata menos do que o HIV, do que o acidente de trânsito, do que a gripe normal. Mas por que o Covid está fazendo tanto barulho? Entenda isso numa visão profética. Eu não quero aqui entrar na questão da política econômica. Mas por que o Covid está fazendo tanto barulho? Porque na verdade nós estávamos vivendo de uma forma desconectada da realidade. Se você observar, o entretenimento, ele é todo projetado para que você pare de pensar. Você apenas, tanto que você consegue sentar na frente do Netflix e assistir uma série de 243 capítulos em um final de semana. Por quê? Porque você não precisa pensar, nem cansa. Nem cansa, foi preparado para te entregar. O pior é que nós estamos trazendo isso para a realidade da vida, achando que a gente não tem que estudar para poder passar numa boa faculdade, não temos que trabalhar, não temos que buscar novos conhecimentos, não tenho que me tornar um marido melhor, não tenho que tornar uma esposa melhor, não temos que entender os filhos, projetar os filhos. Quando chega então na igreja, aí o negócio está mais complicado ainda, porque a igreja ela é o reflexo da sua família. Famílias fortes, igreja forte. Porque toda a igreja ela é geracional e a gente entende e comunica uma igreja a partir da geração. E isso acontece dentro de uma casa. A forma como eu trato a minha esposa reflete o Cristo que há em mim. Como eu trato os meus filhos, como eles me obedecem. Mas esse é o tempo que Deus quer converter o coração dos pais, dos filhos. E dos filhos, dos desobedientes. Você vai ver muita gente desobediente. Gente que estava pintando o caneco, dando nó em pingo de éter no ar. Começar a desacelerar assim, começar a procurar cada um
Começar a procurar você, para você falar do amor de Jesus. Procurar a tua casa, se espelhar no teu relacionamento, na sua forma de viver, na sua forma de trabalhar. A gente precisa estar ligado. Mas por que muitas vezes nós não estamos ligados? Porque essa visão de mundo com medo, escassez e prenúncio de morte nos tira uma visão de futuro. Nos traz insegurança. Aí a sua oração vira ladainha. Ali aquela repetição. Ai Deus, ó gente, ó dia, ó minha casa, ó meu casamento. Ó Deus, ó Deus, Deus, ó Deus. Acho que nem Deus está fazendo. Se eu pudesse. Nem a gente está aguentando orar mais assim, mas Deus está falando, se eu pudesse, aí o que eu ia fazer contigo? Incredulidade. Gente, a única forma de agradar a Deus é por meio de quê? Da fé. É da fé. E o pior, quando você junta a falta de visão com a insegurança e a incredulidade, sabe o que te traz? Paralisia. Aí o reino de Deus está em movimento. Os tempos proféticos estão em movimento. E você está onde? No Ribeiro de Querite. Mas a água já secou. Na Bíblia, quando fala da água crescer e da água baixar, fala de um tempo que está surgindo. A água quando cresce, é um novo tempo. Está abrindo um novo tempo. Quando ela baixa, esse tempo está iniciado. Tá, para ganhar tempo não vou. Para ganhar tempo não vou explicar, não vou mostrar os textos bíblicos, mas entenda, acredita no que eu estou falando, estou mentindo não. Está na Bíblia. Toda vez que a água sobe, Deus está abrindo um tempo. Quando a água baixa, significa que aquele tempo já se iniciou. Vai cerrar os céus, a água baixou. Você vê que logo depois da viúva, Deus manda de novo falar com Acabe. Avisa que vai chover. Sabe o que eu entendo? Até o Covid, queridos, era um tempo. Aí o Covid veio. O beré encheu. A caixa está transbordando. Mas vai o quê? Em nome de Jesus. Mas quando baixar, qual a palavra profética que você carrega? Porque o tempo é o tempo do espírito de Elias. É o tempo profético de você entender que você não pode ficar sem visão de futuro, inseguro, incrédulo e muito menos paralisado. Porque até aqueles que têm fé, Deus começa a colocar de novo à prova. Porque eu vou dizer uma coisa, queridos. Na minha visão, o Ribeiro de Querite, enquanto tinha água, ainda era melhor do que a casa da viúva. No Ribeiro de Querite, eu comia 2 vezes por dia. Então, até os que se movem no profético, eles vão ser desafiados ao quê? Na sua fé. Quanto mais quem ainda não entendeu e não está se movendo. Mas guarde você, também é um tempo poderoso de suprimento do sobrenatural de Deus. Eu vou falar de novo, porque eu vou te mostrar agora. É um tempo poderoso do sobrenatural, do provento sobrenatural de Deus. E eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua vida espiritual, sobre os teus filhos, teu relacionamento, em nome de Jesus, teu futuro. O problema daquela viúva era a realidade dela, era a visão que ela tinha. Ela estava exatamente nesse contexto: medo, paralisia, incredulidade. Quando Elias fala assim, ó, me traga um pouco de água. Até aí, a água para ela era uma realidade que não tinha problema. Por quê? Primeiro, para um homem pedir algo para uma viúva naquele tempo, ela tinha que ter alguma coisa de interesse dele. Mas olha que interessante, havia água na casa onde havia uma seca extrema.
tem alguma coisa na tua casa, na tua vida, no teu espírito, na tua alma, que Deus já pode usar. Só que o que está limitando é a visão que você está carregando. Olha para trás na tua história, veja quantas coisas Deus já fez de miraculoso, porque são essas coisas que estão alimentando o que Deus vai fazer daqui para frente. São essas coisas que vão garantir, ó, eu fiz lá atrás e hoje eu faço obras maiores ainda. Mas a visão dela mudou quando ele fala assim, agora me dá um pouco de pão também. Aí encrencou. Sabe que a gente crê, mas na hora que o negócio arrocha, a gente fala, e agora? É isso aí que está acontecendo aqui. A visão dela para a água, porque estava dentro do contexto, a visão para o Covid, né? Não, minha casa está protegida, né? Minha vida está protegida no sangue de Jesus, né? O suprimento está vindo, tá. E se Deus botar o Covid lá dentro? E se Deus te tirar do lugar de conforto? E se faltar na tua casa? Agora é interessante, e se Deus falar agora assim, ó, construa para mim algo poderoso, mas está difícil, o tempo é complicado, porque a gente sempre fala da falta, né? Mas na hora que Deus quer fazer, sabe por que eu entendo que esse tempo, queridos, não é um tempo que não vai nos faltar porque Deus quer fazer? Porque a resposta para esse mundo pós-Covid é a igreja de Jesus. Não vai ter lugar melhor para você empregar a tua vida, para você aplicar as suas possibilidades financeiras que te cabem. Estou mandando ninguém dar tudo, em nome de Jesus. Estou falando, mas naquilo que você pode investir, o melhor investimento que você vai ter na tua vida, na tua casa, nas tuas finanças, é a igreja do Senhor. Acredite no que eu estou te falando. Porque se eu já aplico os mantimentos na casa do Senhor, a Bíblia diz que Ele abre a janela dos céus e derrama sobre mim bênçãos sem medidas. Tu imagina num tempo difícil. Num tempo difícil, quem tem janela aberta tem provento, e quem tem provento atrai, supre, ama, responde à necessidade do outro. E Deus ama o outro, assim como Ele nos ama. Mas o que Eliseu faz? A medida dela era água. Eliseu muda a medida dela. E é isso que eu quero tentar trazer esse entendimento nessa manhã para todos nós. Talvez até hoje você venha numa medida com Deus, e talvez você esteja até em crise por isso. Porque você ora na tua casa, o negócio parece estar despencando, em vez de estar edificando. Você olha para o teu bolso, o negócio parece estar, em vez de estar crescendo, está murchando. Você olha para o teu negócio, parece que ele está expandido e está encolhendo. Você olha para a tua vida espiritual, você está paralisado. Você já não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue avançar, não se doa para o ministério, não tem esse relacionamento. Essa medida, queridos, Deus está mudando nessa manhã, em nome de Jesus. A medida que Elias está trazendo é assim, ó, você precisa entender o que Deus vai fazer agora dentro desta casa. Você precisa entender o quanto Deus tem mais para a tua vida. Você precisa entender o quanto Deus é poderoso para transformar essa situação. A gente precisa entender que o Espírito Santo dentro de nós é um nitro de Deus, para nos levar a fazer coisas velozes e furiosas na terra. É o TNT. O Espírito Santo é mais do que Red Bull. Ele não me dá asas, ele me translada de um tempo para o outro. O problema é que a gente quer mais beber Red Bull do que o Espírito. A gente precisa beber do Espírito nesse tempo. A gente precisa beber do Espírito. E o Espírito vai usar o que nós temos dentro de nós, dentro da nossa casa.
Se tão somente fizermos o que Elias falou, porque Elias falou aquilo que saiu da boca de Deus. Eu preciso alinhar a minha boca com a boca de Deus, eu preciso alinhar minha mente com a mente de Deus, eu preciso alinhar meu coração com o coração de Deus, o meu espírito com o espírito de Deus. Ele disse para ela, deixa eu abrir aqui na outra Bíblia. Por favor, traga-me um pouco de água, traga-me também um pouco de comida. E olha o que ela diz. E ela respondeu: como vive o Senhor teu Deus, não tenho nada para cozinhar. Queridos, Deus não precisa do muito. Deus não precisa de uma qualificação ímpar. Deus precisa que você acredite que o que você já é interessante para Ele, que o que você já carrega é o suficiente. O problema que a gente carrega é estar paralisado, está incrédulo, está sem movimento. E o reino está se movimentando. Deus não muda os princípios, amém? Mas Ele se movimenta. Deus não vai mudar o princípio da palavra porque o Covid está aí ou mudou, não. Mas os tempos mudam. Você não vai vestir você não vai vestir agasalho no calor, não é verdade? Você até pode, não. Nós vimos uma menina esses dias, num sol, a menina com a blusa de frio. Eu falei: Jesus, está doente. Jovem tem essas coisas, quer se esconder, né? Mas não é normal. Assim como também você não vai lá para o Alasca de sunga, de maiô. Você vai morrer. Então cada estação, cada tempo determina uma veste, determina um alimento, determina um cuidado. Porque toda estação tem as suas adversidades e tem as suas benesses. Tem as suas bênçãos e tem as suas maldições. Você precisa discernir em que estação você está em Deus. Elias foi claro com ela. Ela: não tenho nada. Tem sim, você que não entendeu. Essa é a sua limitação. Porém, ele diz aqui: não tenha medo. Mas eu estou paralisado por causa de quê? Do medo. E o medo é a ausência do amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Cara, ame a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua força. Sabe o que eu estou dizendo? Vai e faz o que Deus quer. Porque independente do que aconteça, o amor dele vai suprir todas as suas necessidades. Você pode confiar em Deus. Confia no Senhor e Ele estabelecerá o desejo do teu. Aí você não se move, está inseguro, esquece, confia. O que Elias está dizendo aqui, ó, confia. 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 Vai, faça o que você está dizendo. Mas, primeiro, use um pouco do que tem e faça um pequeno pão e traga para mim. Aí tem uma questão aqui, a primazia. Deus vai usar o que você tem. Se você pegar tudo que você tem e usar primeiro para quem? Para Deus. Pega a tua vida, querido, edifique ela. Pega o teu corpo, santifique ele. Pega a tua mente, transforme ela abundantemente na palavra do Senhor. Pega a tua casa, edifique-a. As mulheres, edifiquem as suas casas. Seus maridos, seus filhos. Os maridos, governe a tua casa. Os filhos, obedeçam os vossos pais. Saiba lidar com as tuas finanças. Saiba ter tempo de oração, jejum e busca.
Adore. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Primeiro traga para mim, depois coma você e seu filho, porque isso é o que Adonai, o Senhor, o Deus de Israel diz. Olha o poder da obediência. Olha o poder da obediência. A farinha da vasilha não acabará, nem o óleo da botija faltará, até que Adonai mande chuva sobre a terra. E a palavra garantiu que não faltou farinha e não faltou azeite, enquanto não choveu sobre Israel. Água, novamente agora no novo tempo. Deus já está até preparando o outro tempo para nós, amém? Mas nesse tempo, qual a resposta? Qual a resposta que você está dando? Sabe por quê, queridos? O que nos trouxe até aqui não é suficiente para vivermos o que Deus está por trazer nesse tempo vindouro. Por isso que muitos de nós estamos em transição. O que você carregou até aqui, e aí é o grande problema, muita gente acha que o que nós trazemos até aqui, já estou pronto. Cara, o dia que você estiver pronto, deixa eu dizer uma coisa, ou tu vai bater as caçuletas, e vai andar no paletó de madeira, e nós vamos adorar o Senhor pela tua vida. Me chame, adoro fazer velório. Você não vai poder me chamar, que você vai estar morto, mas deixa isso escrito. Ou você vai ser transladado numa nuvem de glória. Acabou, não existe essa história. Cara, para de achar que o conhecimento que você tem até hoje resolve teu futuro. Não vai. Não vai. E o mundo já está gritando isso. O que nós vamos ter em 2025, por aí, não vou botar no máximo 2025, quando o 5G começar a funcionar no Brasil, nós vamos ter uma leva de gente desempregada que não consegue nem entrar numa empresa. Não é porque não tem força, não. É porque não está preparado para o novo. Ele vai ter que voltar a se preparar para o novo, para depois. Hoje eu, de dentro do meu consultório, eu acesso o ouvido de um aparelho no ouvido de um paciente meu, onde ele estiver. Hoje, ao invés de ficar pregando para um grupo pequeno, eu falo para o mundo todo. Não sei se o mundo todo quer me ouvir, mas eu falo. Deus mandou falar. Vocês vão ouvir ou não vão, é problema deles. Deus mandou falar. Quem tem ouvido é que ouça. E você? Olha como o mundo está apontando o que Deus está fazendo. Nem tudo é o diabo, queridos. O diabo às vezes aproveita, que é o que está fazendo nessa hora. Mas é Deus que está movendo. É Deus que está fazendo. A questão da obediência, ela é tremenda. Porque o que vai mudar você, o que vai te trazer uma palavra profética, que vai ativar você profeticamente, não é o que você está ouvindo nessa manhã, mas é o que você está entendendo. Porque você só muda aquilo que você entende. E aí, se você entender, deixa eu dar um conselho: faça, mesmo sem vontade, até você ter vontade de fazer. Faça sem conseguir, até você conseguir. É quando você conseguir, você sabe o que você faz? Você faça melhor ainda, para conseguir ainda mais. E melhor ainda. Porque é assim que Deus se manifesta. É dessa forma que Deus se manifesta. A igreja protestante, principalmente a igreja protestante da América Latina, ela carrega sobre ela eu posso dizer assim, um legado de que todo protestante, ele era ignorante. E realmente, na época que o protestantismo chegou, principalmente na América Latina, a maioria que se dava ao protestantismo, porque era a elite, era católica, e os pobres e oprimidos eram o quê? Viravam protestantes. Só que o reino de Deus não é protestante nem católico. O reino de Deus é um reino de poder e de glória.
O reino de Deus é um reino de sabedoria. O reino de Deus é um reino de revelação. O reino de Deus é um modelo dos céus para se manifestar na terra. Por isso que Deus precisa de mim, da minha humanidade, da minha renúncia, da minha entrega. Essa mulher tinha que entregar algo para viver algo ainda maior. Talvez você esteja sofrendo porque você não fechou o tempo lá atrás, antes do Covid. Ou você está tentando viver nesse tempo agora como antes. A farinha, querido, só não parou até chover. Logo em seguida, Elias foi falar com Acabe. Vai chover. Vai vir um novo tempo. Vai vir um novo tempo. Então se prepara agora em nome de Jesus. Que nessa manhã você possa ter esse entendimento, ser ativado. O que Elias está falando para ela é que havia uma palavra de Deus. Elias fala: se liga em mim, se liga em mim, eu não vou te botar na ruim não, vou te botar na boa. E eu quero falar para você nessa manhã, se liga no que eu vou te dizer. Nós não estamos sendo orientados por situações. Nós temos que ser orientados por uma voz. Quem se orienta por situações, se orienta pela alma. Aí os seus sentimentos, que são enganosos, vão te dar uma rasteira. Se oriente pela farinha e pelo azeite. Mas aplique a farinha e o azeite no tempo certo, para ter o pão certo, o sustento certo. A farinha fala da palavra e o azeite fala da unção. De uma forma assim bem eloquente, Deus te dizer: você precisa estar enfarinhado e cheio de azeite. Olha a cena. Você precisa estar um pão, bebê. Você precisa estar farinhado, você precisa estar cheio da palavra. Porque se você estiver cheio da palavra e você se relacionar com o Espírito, a unção, ela vai atingir você e vai começar a derramar. Como derramou de Elias para a casa daquela viúva, para a vida daquela viúva, para o filho daquela viúva. Esse é o serviço, Teresa. O que nós precisamos é de estarmos conectados na palavra e na unção. Porque a Bíblia garantiu isso. Ela fez, olha o versículo 15. Ela fez de acordo com o que Elias tinha dito. E ela e ele e sua família tiveram comida para comer por longo período. E a vasilha da farinha não se esgotou, nem o óleo faltou na botija, cumprindo a palavra de Adonai, falada por intermédio do profeta. A palavra de Deus diz: o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Não havendo profecia, o povo faz o quê? Se corrompe. Então o conhecimento da profecia acaba com a corrupção da sua vida. Sabe, jovens, vocês que ainda têm um futuro todo pela frente, nós, né? Eu ainda sou jovem. Jovem senhor. Ó, gente, só tem 43, pelo amor de Deus. Vocês podem ter tudo, se vocês tiverem, se Deus tiver tudo de vocês. Sabe, nós podemos ter tudo, se Deus tiver tudo de nós. Porque o tempo para Deus não limita Deus. Deus, ele é eterno. A questão é obedecer. O tempo de Elias é o tempo de obedecer, dos desobedientes voltarem, de converter o coração dos pais aos filhos, de nós tratarmos dentro de nós as nossas feridas familiares, tratarmos nossas pendências. Para isso eu preciso de uma voz profética. E onde eu vou encontrar essa voz? Na palavra e na unção, na farinha e no azeite. E ela não vai cessar até que haja um novo tempo.
até que haja uma nova chuva. Amém? Amém? Agora, tudo não está nem tão bom que não possa melhorar. E tudo não pode ficar tão difícil que não possa ficar ainda mais difícil. A gente imaginava, eu mesmo, falei aqui ontem com os jovens, eu imaginava que agora em maio, junho, já estava livre, leve e solto. Aí nós já temos 3 cepas diferentes no Brasil, 3 vírus diferentes, fora o que já tinha. Nós estamos sem vacina e o pau está quebrando de quina. Nós temos 100% hoje de Itabuna dos leitos cheios. E se piorar, apóstolo? É porque tem os mais crentes que podem sair, mas vai estar tudo dizendo que vai piorar. Os mais crentes. Vamos ver na palavra. Olha o versículo seguinte, versículo 17. Pouco tempo depois, o filho da mulher, na casa que Elias estava, ficou doente, e sua doença foi piorando seriamente, e ele parou de respirar, morreu. Parar de respirar, no contexto espiritual, sabe o que significa? É quando o espírito está morto. É quando você já não mais ouve no espírito. Sua vida espiritual está cansada, fadigada. É o que Jesus falou para Talita. Talita, cume. A menina não está morta, ela dorme. Dormir no espírito é estar fora desse contexto do tempo profético que eu estou pregando nessa manhã. Aí o menino dormiu, parou de respirar. Tu imagina essa viúva, o que ela tinha? O filho. E agora ela não tem mais? Seu filho. Num contexto desse, queridos, Deus pode te tirar o que é mais importante. Ui! O que te é de maior valor. Mas Deus não é ruim. Deus não vai deixar de ser pai. Deus nunca vai deixar de ser amor, porque a sua essência é o amor. A mulher disse a Eliseu: o que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim apenas para me fazer lembrar que sou pecadora, matando meu filho? Nem sempre é o pecado, queridos. Nós precisamos discernir isso. Nem tudo que não está acontecendo só vem porque está com pecado, deixa estar sem pecado. Nem Deus te rejeita por causa do teu pecado. Ele rejeita o teu pecado, você não. A gente precisa entender isso. Deus não rejeita o homossexual, Ele rejeita o homossexualismo. Deus não rejeita o idólatra, Deus rejeita a idolatria dele. E assim sucessivamente. Disse Elias: dê-me seu filho. E ele subiu, colocou no andar de cima na cama que ele estava dormindo. E Elias chamou Adonai: Adonai, meu Deus, tu trouxeste também a essa miséria a essa viúva, com quem estou hospedado, matando o seu filho? O profeta perguntou para Deus. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. Acabou. Mas eu tenho o direito de perguntar ao Pai. Eu posso ter o entendimento. Deus não quer que você sirva a Ele porque Deus é ditador. Não. Deus quer que você o conheça em relacionamento.
trouxeste também essa miséria, essa viúva com quem estou hospedado, matando seu filho? Ele se deitou sobre a criança 3 vezes e clamou: Adonai, Adonai, meu Deus, por favor, permita que a alma desta criança retorne a ela. Adonai ouviu o clamor de Eliseu, e a alma da criança retornou a ela, e ela reviveu. Até então, queridos, a única coisa que ia mudar naquela casa era a farinha e o azeite. Agora quem mudou? Os filhos. Eliseu tomou o menino, trouxe para a parte de baixo da casa, entregou de volta a sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. O menino estava morto na mesma perspectiva da mãe. O perigo de uma geração não entender o tempo é que ela compromete a geração que está vindo. O fato de você comprometer muitas vezes sua casa, está comprometendo a casa dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante. Às vezes o fato de você comprometer a tua juventude, você está comprometendo a tua idade maior, teu casamento, teu futuro. O menino precisava ter uma outra mentalidade. O menino precisava ser nascido dentro do profético. Porque o profético ele faz isso, ele vai transformando. Não é só por causa do azeite e da farinha. Deus não vai te transformar só por causa da palavra e da unção, mas por aquilo que você vai gerar com Ele. Senão você vai achar que você é o centro. E não é. O centro é o Senhor. Mas a pergunta é, quando Deus te olhar aos 80 anos, 90 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim: o que eu gerei para Deus? O que eu entreguei para o Senhor? Entreguei um filho, entreguei uma filha, entreguei um casamento, entreguei um ministério. Entreguei o que para o Senhor? Quem tem visão profética, ele mantém-se seguro, ele se mantém firme na fé, ele se mantém em movimento justamente por isso, porque ele sabe que ele está produzindo algo com Deus. Porque Deus não para, e se Deus não para, a minha vida também não. Meu espírito também não, a revelação também não, o azeite ele não para, a farinha não para. Até que vem uma nova chuva. Aí a mulher responde para Eliseu. A mulher era dura de conversão, né? Mas tudo bem. Agora sei que tu és homem de Deus e que Adonai é Deus de Israel. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tem gente que vai precisar de muitos milagres para andar no nosso milagre. Mas pouco importa. Porque o Deus que faz um milagre pequeno é o mesmo que faz um milagre grande, é o mesmo que faz um milagre gigante, é o mesmo que faz um milagre para a eternidade. Queridos, eu vou dizer para você assim, com muita certeza do que eu estou dizendo, vale a pena. Eu olho para a minha história hoje, eu olho para a minha vida, olho para a minha casa, olho para a minha família, eu digo para você, vale a pena. Porque existe um marco antes e existe um tempo. Havia um tempo de seca na minha vida, mas quando Deus fez chover, a Serode, a coisa mudou. E no profeta Joel, eu quero encerrar lendo com vocês. Capítulo 3. Amém? Receba isso no teu espírito.
Em verdade, naquela época, naqueles dias, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá, isto é, Yahvé julga, e ali hei de julgá-los por causa da minha herança, por causa da minha, não é o que paralisa em você, Israel e o meu povo escolhido, porque eles maldosamente espalharam seus israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra, lançaram sobre a minha gente e entregaram meninos em troca de prostitutas, e trocaram meninos por vinho, por embriagarem, meninas por vinho para se embriagarem mais e mais. O que tendes vós contra minha esposa, Tirão e Sidom, todas as regiões da Filístia, porventura quereis vingar-vos de mim? Se vingança é o que desejais, retribuirei sem demora quando tendes feito, tudo quanto tendes feito. E já lavaste a minha prata e o meu ouro, e depositaste meus mais valiosos tesouros nos vossos templos. E além de tudo, vendeste o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, sequestraram para muito longe da terra natal. E eis que eu tirarei do lugar para onde o vendeste, e vingarei todo o mal que tendes praticado. Venderei vossos filhos e vossas filhas para o povo de Judá, e estes os venderão aos sabeus de Sedã, de Sabá, uma nação distante. Eis, portanto, o que determina Yahvé. Sendo assim, proclamarei isso às nações: preparai-vos para a guerra, convocai os guerreiros, junte-se também todos os homens de guerra e atacai, forjai as espadas das retalhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco, dizendo: sou valente. Encoraje o fraco, dizendo: sou valente. Apressai-vos e vinde todas as nações em redor, julgai-vos, ó Yahvé, faz descer para lá os vossos guerreiros. Despertai-vos, ó nações, e avançai para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os vizinhos. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa. Vinde, descei, pisai com força as uvas, pois o vaso, vosso lagar está cheio, e os tonéis transbordam. Tão grande é a magnitude dessas nações pagãs. Maldições e maldições lotam o vale de Shurates. Cidadãos, decisão preciosa. Eis que o dia de Yahvé, o Senhor, está muito perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, as estrelas já não brilharão. E Yahvé rugirá de Sião, e Jerusalém levantará a sua poderosa voz. A terra e o céu tremerão. Contudo, Yahvé será o seu grande refúgio, e o seu povo fortaleza dos israelitas. Então reconhecereis que eu sou Yahvé, o vosso Elohim, Deus, que habito em Tisson, Sião, e o meu tabernáculo, o meu santo monte. E eis que naquele dia os montes gotejarão vinho novo, e as colinas manará leite, e todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente. Uma fonte fluirá diretamente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, e irrigará os vales das acácias. Por outro lado, o Egito ficará desolado, Edom se tornará um deserto arrasado, por causa das malignidades desferidas contra Judá, em cujas terras derramaram muito sangue inocente. E Judá, por sua vez, será habitada para sempre, Jerusalém, por todas as gerações. Purificai a vossa culpa do sangue que eu ainda não havia perdoado. Portanto, Yahvé habita em Sião. Essa é uma profecia de restauração para Israel, que ela casa exatamente no tempo do retorno de quem? De Jesus. Então eu estou abrindo para você um tempo que virá. Mas nesse tempo, nós precisamos, antes dele, estarmos preparados para o que o Senhor está fazendo entre nós. Há uma promessa de restauração, queridos, que os anos consumidos pelos gafanhotos seriam restaurados. Nós precisamos parar de achar que por causa do medo, da escassez, do prenúncio de morte, da falta de visão, da insegurança, da incredulidade e da paralisia, nós estamos perdendo tempo e Deus não vai restaurar as coisas, pelo contrário. Você só sabe o que é restauração quando você está dentro de Deus, porque qualquer coisa fora de Deus não é restauração. Pode até ser reforma, mas restauração só em Deus, porque Ele é o fundamento, Ele é o princípio, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim.
Amém? Em que tempo você está hoje? Vamos ficar de pé. Ó filhos de Sião, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele fez descer as boas chuvas de outono, como generosidade e justiça. E Ele envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, as primeiras e as últimas, como se costuma dizer. E as eiras ficarão cheias de trigo para bater. E os vossos tonéis transbordarão do melhor vinho novo e o mais puro azeite. Haverei de vos restituir os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo assolador, pelo destruidor e pelo cortador, meu grande exército que mandei contra vós, para castigar-vos. Então comereis à vontade, até vos fartardes, e louvarei o nome de Yahvé, vosso Elohim Deus, que realizou maravilhas em vosso benefício. Jamais o meu povo será humilhado. E vós todos sabereis que eu estou convosco, ó Israel. Eis que sou Yahvé, o Senhor, o teu Elohim, Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Tempo muito precioso, queridos. Estamos vivendo um tempo muito difícil, mas muito precioso. E a coisa mais importante nesse tempo é o nosso posicionamento. É o seu posicionamento frente à tua vida, à tua casa, situações, frente aos planos que você tem realizado, frente à igreja do Senhor. Eu gostaria que ainda esse tempo você fizesse uma oração ao Senhor nessa hora. Você ouviu essa palavra nessa manhã? A palavra de Deus. E a única coisa que eu te peço foi o que Elias pediu para essa mulher: não temas. Se lance no Senhor nessa manhã. Se lance nas verdades da profecia. Seja profético no seu modo de viver, de agir, de falar. E se você não está dentro dessa forma, deixa eu te dizer, Deus te coloca hoje. O que Ele quer é justamente alinhar você. E a partir de você, Ele alinhar as demais coisas. Mas Ele não pode alinhar as demais coisas se Ele não alinhar você. Então é um tempo de nós fazermos o caminho de volta. Tempo de arrependimento. E é isso que você vai pedir ao Senhor nessa manhã. Que Ele tome você nas suas mãos. Tome você pelas mãos agora e te conduza a um novo e vivo caminho. Ao novo e vivo caminho. Para que você comece agora a trazer as primícias do Senhor, colocar tudo diante do Senhor, a sua vida, as suas emoções, a sua família, tudo que você tem, você primeiro entregar ao Senhor e renunciar. E deixar Deus ser Deus. E deixar Deus fazer. E à medida que você for fazendo e apresentando diante da palavra, o Senhor vai trazendo chuva abundante. Ou melhor, a palavra e o azeite, até que uma nova chuva venha abundantemente. E Ele restaure todas as coisas. Há um tempo de restauração proclamado nas profecias. Mas eu preciso estar preparado para esse tempo.
a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Restaurando a tua casa. O Senhor está te trazendo suprimentos. O Senhor trará palavras. O Senhor trará uma unção. O Senhor firmará os teus passos. Confia. Lança fora todo o medo e se lance em Jesus. Se lance, porque Ele vive. Esse é o único motivo que nós podemos crer. Pai, aumenta a nossa fé nessa manhã, Senhor. Socorre-nos, Pai, na fé. Nós não queremos fé para acreditar, nós queremos fé para viver, Senhor. Nós não queremos uma fé, Senhor, virtuosa, de virtudes, mas queremos uma fé prática, uma fé que vive, uma fé que manifesta o reino, uma fé que declara o reino, uma fé que posiciona o reino, uma fé que traz o reino sobre nossas casas, uma fé para entrar nos nossos relacionamentos e cumprir ali, e entrar na nossa vida, nos nossos filhos, na nossa geração, no nosso ministério, em nome de Jesus. As chuvas virão, a seródia, elas virão,
Paulo nos fala assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há em nós de ser revelada. Com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi sujeita à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra. Recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Aleluia. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto, e não somente elas, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos e no nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoração como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo, ou desejar por algo que já vê? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito auxilia na nossa fraqueza. Porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meios de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Portanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Você não tem que ver, você tem que crer. Amém? A fé não é para eu receber coisas, a fé é para eu viver. Nós trocamos a fé para receber. A fé nunca foi para receber nada, porque você já tem tudo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o que dantes já nos preparou para que andássemos nela. Efésios 1:3. A fé é para eu viver. Então tenha fé para viver um tempo profético na tua vida. E porque Ele vive, creia que o teu amanhã terá uma chuva, uma serode na tua casa, no teu coração, no teu relacionamento, na tua mente, no teu futuro, no teu ministério, onde quer que seja. O Senhor já está fazendo algo por nós. Amém? Amém? Vou pedir a apóstola para orar, encerrando o culto dessa manhã. Sim, hoje às 4 horas eu estarei no Ministério Chamar. Quem quiser ir, tá? Estarei com eles lá na cobertura. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, para que possamos reconhecer o Seu tempo, para que possamos viver nesse tempo e não venhamos perder tempo fora do tempo. Obrigada, Deus, pela palavra da manhã. Obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pelo Seu zelo, pelo Seu cuidado, ó Deus. Grande é a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Grande, Senhor Jesus, é a Tua presença entre nós. Somos gratos a Ti, Senhor, porque mesmo sem merecermos, Senhor, o Senhor derrama a Tua graça e o Teu amor sobre nós. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigada por cada um que esteve aqui conosco. Obrigada a você que está nos assistindo. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor estenda a Tua graça, o Teu amor, a Tua presença, ó Deus, aos nossos lares, à nossa casa. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa casa de oração, ó Deus. Obrigado por esse lugar, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, que todos possamos ir em paz, debaixo
dos olhos protetores de Deus, da mão segura do Pai e do caminho que é Jesus. Em nome de Jesus e de todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.